Olá pessoal, eu sou o Dorival Fagundes, esse aqui é o canal Para Além da Academia e hoje nós estamos aqui com um convidado muito querido, muito ilustre, o professor do Instituto de Medicina Social da UERJ, IMS UERJ, Eduardo Feinstein. Professor Eduardo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, tá? Uma alegria muito grande recebê-lo aqui, com certeza teremos um encontro maravilhoso, uma entrevista muito bacana. Vou te passar a palavra para você, enfim, falar um pouquinho aí da sua trajetória, no aspecto que o senhor quiser comentar, tá bom? Só para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, quem eventualmente eu não te conheça. E aí depois a gente começa com as perguntas, tá bom? Seja bem-vindo. Ok, Dorival, muito obrigado pelo convite. Eu acho que a tua iniciativa é uma excelente iniciativa. Espero que mais gente comece a se dedicar a isso. Eu mesmo, como já conversamos, tenho interesse em fazer algumas iniciativas desse tipo. Tenho feito em escolas do ensino básico, por conta do meu vínculo com a FAPERJ, de bolsista. A gente tem que fazer atividades na rede pública. Eu tenho feito isso com muita satisfação. Bom, eu sou médico formado na UERJ há muitos anos, 1976, na Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, e já na faculdade eu desenvolvi meu interesse pela saúde pública. Então, ao invés de fazer os estágios em maternidade, em CTI, como muitos colegas faziam, eu já fui fazer estágios na rede de centros de saúde, na rede de programas de combate à esquistossomose no Rio, fui me aproximando da saúde pública, mão na massa. E, bom, fiz o mestrado no Instituto de Medicina Social, comecei a me orientar para a área de epidemiologia dentro da saúde coletiva e fiz concurso em 83, ou seja, eu estou professor no IMS há quase 40 anos. No meio disso, eu saí logo nos anos 90, fui fazer um doutorado no exterior, em epidemiologia, na Universidade Johns Hopkins. Nesse período, eu fui professor visitante na Universidade de Michigan, na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Então, nesse circuito internacional, eu comecei a me interessar por uma área que vinha emergindo com esse título de saúde global, com esse dístico de saúde global, onde, assim como na saúde pública, convivem diferentes ideias, diferentes propostas, diferentes filosofias, não é? Eu já vinha me interessando desde antes pelos determinantes sociais da saúde. Então, juntando esses dois interesses, eu hoje me dedico à pesquisa e a escrever e a dar aula sobre determinantes sociais e ambientais de fenômenos globais de saúde. Isso gerou a criação de um centro que funciona no IMS, Centro Brasil de Saúde Global, que eu coordeno, e gerou outros interesses específicos, entre os quais o que vai ser o tema maior da nossa conversa de hoje. Bom, por biografia familiar e pessoal, meus avós se refugiaram nas Américas, fugindo da pobreza e do racismo que sofriam na Europa Oriental, a antiga Rússia. E eu mesmo tive que me afastar do país durante 2 anos por conta da minha militância política. Então, de certa forma, me refugiei em outro país. Então, quando começou a haver a chamada crise dos refugiados, esse assunto me mobilizou emocionalmente muito e eu comecei a me interessar por isso e futucar na internet o que havia, até que descobri, então, que havia uma coisa chamada Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que uma agência da ONU estabelecia convênios, já havia mais de uma dúzia de universidades que tinham feito esse convênio com essa agência da ONU. No Rio não havia nada. Então, em conversa... O Sérgio era do Rio, né? Como? E o Sérgio Vieira de Mello era do Rio, né?
Ele fez uma trajetória internacional, né? Ele teve um papel muito importante em Timor-Leste, né? Na consolidação da independência, e ele morreu num bombardeio no Iraque, né? A sede da ONU foi bombardeada. Então, esse nome realmente é em homenagem a ele. Era um funcionário internacional de grande prestígio e muito admirado pelo que ele fazia, da forma como ele trabalhava, né? Bom, havia outros colegas da UERJ que já começavam a montar um curso de português para refugiados, em colaboração com a Caritas Arquidiocesana do Rio, um órgão da Igreja Católica que apoia refugiados e imigrantes, de modo que houve uma convergência de interesses e hoje a gente tem cerca de 60 professores e alunos da UERJ integrados nessa cátedra do Rio. Depois que nós formamos, seguiram o nosso exemplo a PUC, a UF e a Fundação Casa de Rui Barbosa. Então, hoje existem 4 cátedras Sérgio Vieira de Mello no Rio. A nossa tem uma característica interessante, que é a multidisciplinaridade. Em geral, unem gente de direito internacional, né, como é natural que assim ocorra, de serviço social, em atividade de extensão, né? Mas a nossa cátedra reúne cerca de uma dúzia de diferentes unidades: psicologia, letras, educação, medicina social, medicina, serviço social. Então, Bem já plural, né? há 3 anos e temos um encontro anual. Recentemente houve a apresentação de 20 trabalhos no seminário virtual. E o tema se desenvolve lá, né? Daí que, quando você me perguntou sobre um tema, eu achei que poderia ser um tema interessante, visto que o seminário foi recente, Semana Nacional, a Semana Internacional do Refúgio acabou também de acontecer em junho, no fim de junho. Eu achei que poderia ser um bom tema para nós conversar. Exatamente. Falha minha, professor. Eu que esqueci também de colocar que no início o tema seria uma conversa relacionada aos refugiados, né? Mas que bom que o senhor já... Podemos expandir. Quando comecei, eu não tinha nenhuma quilometragem, nenhuma bagagem nesse tema, e comecei a me enfronhar nisso, a ler, a identificar de onde vinha a produção acadêmica desse campo, as ONGs, quem é que mexe com isso, internacionalmente, nacionalmente. E do ponto de vista acadêmico, que é a minha inserção, eu me dei conta rapidamente que havia uma disciplina com o nome Migrações Forçadas, que inclui a questão do refúgio, mas não se limita à questão clássica do refúgio, como definido na Convenção de Genebra, de 1951, que é uma coisa, do ponto de vista do direito internacional, bem amarrada. A questão das migrações forçadas é mais ampla do que simplesmente a situação do refúgio clássica e definida em lei. Sim, sim. Perfeito. Aproveitando, então, esses seus estudos já de forma um pouco mais ampliada, né? Essas suas várias redes de inserção, essas várias agências que o senhor teve contato, esses vários locais que o senhor também já trabalhou, né? Como que, se a gente pudesse assim, fazer uma espécie de resumo, né? Uma contextualização mais geral, como que está hoje a situação desses migrantes forçados ao redor do mundo, né? Do planeta, assim, de forma geral? Olha, estima-se que cerca de 1% da população mundial esteja deslocado forçadamente, né? 80 milhões de pessoas, grosso modo. O mundo está chegando a 8 bilhões, né? Então, isso é mais ou menos 1%. Desses 80 milhões, cerca de 1/3
estão na situação de refúgio, o que significa que atravessaram as fronteiras nacionais em direção a outro país, e há um texto que define o status de refúgio. A elegibilidade para o status de refugiado significa que a pessoa ela não saiu das suas fronteiras nacionais e não pode retornar por conta de um fundado temor de perseguição política, ideológica, racial, de violação de direitos humanos. Isso veio mudando um pouquinho, mas tem a base na Convenção de Genebra, que se reuniu poucos anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial para lidar com um número tremendo de refugiados resultantes da guerra. E, então, além dos refugiados, você tem também o fenômeno de deslocamentos internos, migrações forçadas, mas que não ultrapassam fronteiras nacionais. Isso muitos países têm, né? Uhum. Países de guerra, por exemplo, em conflitos étnicos, você tem uma massa de pessoas que é obrigada a deixar certas regiões e tentar se estabelecer em outras, no mesmo país. Bom, tem toda uma história que, se você... Eu posso me alongar um pouco mais. Na verdade, as migrações, elas não são um fenômeno recente na história da humanidade, né? Acha-se até que nossos ancestrais da África, foi lá que o Homo sapiens se criou, não é? Eles deixaram a África forçadamente, por conta de questões climáticas na África. Essa é a hipótese mais aceita, e aí se distribuíram e povoaram o resto dos continentes, né? Uhum. No século XX, você teve duas guerras mundiais, guerras coloniais, movimentos de libertação nacional, isso tudo sequelas do colonialismo, injustiças, ditaduras. Tudo isso gerou, no século XX, um aumento das migrações forçadas e uma parte delas constituindo-se situações de refúgio, amparadas por lei internacional. Entendi. E agora, então, já conectando com o finalzinho da sua fala, né? No século XX nós tivemos todo esse histórico. E agora, no XXI, com questões climáticas assim, vindo tão à tona, será que isso vai ser um fator propiciador aí para mais migrações forçadas? Isso é o que se especula. Se especula não, já se sabe que será assim. Essa é uma razão para que, nesse campo das migrações forçadas, haja um esforço em vários centros de pesquisa, e na nossa cátedra estamos começando a pensar nisso e a ter debate sobre isso também, a questão dos refugiados climáticos. Se estima que isso pode, se nada for feito de forma mais efetiva para evitar os tais 2 graus centígrados Celsius, né, que pode chegar, isso com elevação de nível dos mares e vários fenômenos que forçam. Se estima que, se isso continuar do jeito que está indo, podem chegar a 200 milhões de refugiados climáticos aí em poucas décadas. Então, nesse campo, se tenta ampliar o escopo da pesquisa e do debate para além da questão do refúgio clássico, conforme definido no início dos anos 50 pela Convenção de Genebra. E também há outras categorias de migrantes forçados, por exemplo, resultantes de grandes obras de infraestrutura. Nós tivemos o caso de Belo Monte, muito controversa a iniciativa que levou ao deslocamento de populações ribeirinhas, não é?
estradas que cortam áreas indígenas, forçam essas populações também a se deslocarem. Tudo isso são deslocamentos forçados e há exemplos internacionais. Na China isso aconteceu, grandes barragens, não é mesmo? E é um outro conjunto de coisas controversa, porque todo mundo quer ter eletricidade. Isso passa a ser um direito humano, ter eletricidade. Mas como é que você faz isso preservando modos de vida de populações tradicionais e evitando devastação de florestas, por exemplo? Sim. É uma outra categoria de expansão do fenômeno da migração forçada que está se acelerando no século XXI. Essa foi a sua pergunta, né? Sim. No século XXI, nós temos fenômenos geopolíticos importantes. Continuam a haver guerras localizadas, né, em vários continentes. Continua a haver um ascenso de forças populistas de direita, de extrema direita, em várias situações em que estrangeiros são vistos como bodes expiatórios para dificuldades internas, econômicas, desemprego estrutural, e isso equivocadamente, porque não há evidências que isso tenha a ver com as migrações, podemos abordar isso mais adiante, mas é uma solução fácil de determinados governos autoritários e à direita do espectro político de fechar fronteiras, de discriminar migrantes. Então, o tema passou a ser de relevância aumentada. Os direitos de migrantes e refugiados. Dois exemplos clássicos aí, razoavelmente próximos a nós, é o Trump e o governo Bolsonaro, né? Aqui no Brasil, a situação com os venezuelanos, né? Sobretudo, ao que me parece, não estudo a fundo o assunto igual o senhor, mas ao que me parece, foi uma das grandes questões envolvendo esse tema no ano passado, né? E também não deixa de ser agora também esse ano, né? E lá com o Trump, enfim, praticamente, sobretudo com os mexicanos, mas não somente, né? Eu não sei se o senhor acompanhou essa... Foi recente, não sei se foi início dessa semana agora, ou foi na semana passada, uma questão envolvendo o Trump querendo proibir estudantes, certo? De universidades que já estavam matriculados de ir para os Estados Unidos, né? Parece que teve uma ação das grandes universidades lá norte-americanas no sentido de tentar obstaculizar essa questão, não foi? Não teve uma questão relacionada a isso? Teve. O Trump está havendo uma revolta, porque, inclusive, do ponto de vista dos interesses econômicos das grandes universidades de elite, eles sobrevivem muito com os estudantes estrangeiros pagando altas anuidades. Várias delas, por exemplo, na Universidade da Califórnia, quem é residente da Califórnia paga pouco, mas quem vem de outro país paga muito. Então, isso é uma fonte de renda importante para muitas universidades norte-americanas, e elas estão reagindo a esse disparate do governo Trump. Mas a gente pode adiante, se você quiser, acho que fazia parte do tema que a gente combinou, falar um pouquinho sobre a trajetória brasileira nesse âmbito, né? Foi excelente lembrança. Então, já pegando então um pouco da questão do Brasil, já vou linkar aqui, que os migrantes forçados no Brasil, né? Qual é um pouco assim, um pouco do perfil das migrações internas, né? Aqui dentro do nosso próprio território, mas também o perfil dos imigrantes, né? Que vem de outros países aqui para o nosso território. Bom, isso dá pano para mangas. A gente sabe que o nosso país foi formado, não é? Havia aqui povos originários, vieram os colonizadores europeus, aqui nesse pedaço do continente portugueses, né? E em seguida começaram a sequestrar e a
trazer milhões de africanos, forçadamente, né? Eles não migraram, eles foram sequestrados e trazidos, né? Então, o Brasil é marcado por essa história e, bom, houve um momento, a posição dos governos brasileiros foi muito oscilante e com motivações heterogêneas ao longo de décadas, né? Então, por exemplo, havia uma motivação inicial que levou ao estímulo à busca de imigrantes europeus, porque havia a vontade de embranquecer a população brasileira, né? Então, houve para estímulo e facilidades para que europeus viessem para o Brasil, eram dadas glebas de terra para cultivo, etc., né? Aconteceu já no início, nas primeiras décadas do século XX, havia proporções grandes de estrangeiros no Rio e São Paulo, por exemplo. 20% da população era de estrangeiros. Então, porque havia esse estímulo, né? Uhum. Isso foi mudando um pouco. As ondas de imigração diminuíram. Houve depois, ao longo do século, fenômenos como a vinda de massas de bolivianos, né? Houve a imigração judaica, ou de fugitivos do nazismo antes, ou de sobreviventes do Holocausto, que vieram. Então, parte da história da minha família, por exemplo. Houve fluxo de coreanos, japoneses e coreanos, japoneses antes para a cultura do café, depois coreanos, concentrados em São Paulo. Então, houve essas ondas. A história da Caritas arquidiocesana, ela tem uma história vinculada à proteção de imigrantes forçados do Cone Sul da América do Sul. Na Surdina, aqui no Rio, por exemplo, Dom Eugênio Salles, que era visto e era um homem conservador, não representava a corrente da teologia da libertação, que era forte naquela época, na Igreja Católica, mas na Surdina alugou apartamentos em volta ali do Palácio São Joaquim, na Glória, para abrigar fugitivos políticos da Argentina, do Uruguai, do Chile, fundamentalmente. Essas pessoas não queriam ficar no Brasil, onde os ares não eram muito respiráveis igualmente, mas era um caminho para, se possível, chegar à Europa em seguida. E a Caritas teve um papel de abrigar e proteger essas pessoas durante a sua trajetória de fuga, ou saídos da prisão, ou ameaçados de prisão, ou com familiares e pessoas próximas perseguidas. Então, veja que a história do governo brasileiro em relação à proteção de imigrantes, ao estímulo de imigrantes, é heterogênea. O Estatuto do Estrangeiro foi fundado com base na Lei de Segurança Nacional, tinha um forte componente de controle. E a nova Lei de Imigração avançou um pouquinho em relação a direitos dos estrangeiros no Brasil. O governo Temer vetou alguns artigos, mas comparado ao Estatuto do Estrangeiro, houve avanços que eu não saberia te detalhar no momento, mas basicamente alguns direitos adicionais, não é? E mais recentemente, você tem vários países. A imigração síria foi de grande monta por conta da guerra, mas há também de outros países. E houve algumas soluções assim, de jeitinho. Por exemplo, os haitianos, que tinham sofrido vários
terremotos e inundações e desastres, eles não eram rigorosamente elegíveis como refugiados. Mas nos anos 90, um jeitinho de conceder a bastante haitianos um visto humanitário. Era uma outra categoria que foi criada, né? Acho que, no momento, o êxodo venezuelano, a questão do refúgio, ela deve e é para se sobrepor a considerações de natureza ideológica. São operações humanitárias que devem transcender simpatias ou antipatias políticas. Mas, então, é claro que a Venezuela estava em caos, e era justo que o Brasil acolhesse. Mas sabe-se que houve um interesse político do atual governo brasileiro em se contrapor ao governo venezuelano. Então, houve uma facilitação, uma rapidez muito maior do que a habitual para a concessão de vistos aos venezuelanos, vistos de refúgio ou de nacionalização até. Esses componentes sempre existem, né? As agências e as ONGs, as agências internacionais, nacionais, as organizações da sociedade civil, nesse campo, elas, de forma acertada, elas passam por cima de considerações político-ideológicas para definir a quem vão ajudar. E isso é correto, a minha ver, muito correto. Tem que ser assim. Com certeza. Com certeza. Perfeito. Excelente, professor. Acho que deu para a gente pegar um panorama bem interessante, né, com os principais momentos aí da história da imigração no Brasil no século XX, né? Muito bom. Isso. E agora, trazendo ainda mais um pouquinho para bem atualidade mesmo, vamos falar um pouquinho de Covid-19, né? Um negócio aí que a gente não para de falar, que a gente, na verdade, queria muito não ter mais notícia disso, né? Mas, infelizmente, está aí, um dado, né? E aí, eu, pensando, né, um pouquinho, refletindo na construção das perguntas que eu ia fazer assim, para o senhor, eu diria o seguinte, ó, em termos de Covid-19, né, as desigualdades ficam bem explícitas, né, nos dados de mortalidade, de incidência, etc. e tal. Né? E assim, já existem pesquisas relacionando a Covid-19 com os imigrantes? Eu não estou muito atualizado em relação a isso. Nós, os migrantes e os refugiados, eles acabam se tornando um subgrupo da população mais vulnerável, assim como outros. Em geral, os migrantes têm dificuldades de todo tipo. Barreiras linguísticas e culturais. Eles têm, alguns, não todos, mas sofreram violências. Isso pode gerar problemas de saúde mental e física, vítimas de países em guerra. Muitos saem com a roupa do corpo e, portanto, eventuais diplomas de conclusão de certos níveis de ensino, curso secundário e faculdade até, são perdidos. Isso cria um problema para revalidar diplomas e para conseguir empregos condizentes com algum nível educacional que tenham atingido no seu país de origem, não é? E, obviamente, que o processo de conseguir o status de refugiado ou de naturalização é muito demorado. E isso torna-os vítimas de subemprego, de empregos informais, sem direitos trabalhistas. Bom, tudo isso, então, os torna muito similar a boa parte da população brasileira, não é?
que vem sofrendo de forma mais forte os efeitos de uma pandemia como essa. O desemprego, a insegurança e as condições de vida que favorecem que uma doença infecciosa os atinja com mais frequência e que, em sendo infectados, progridam de forma mais grave para complicações e até para óbito. Então, boa parte dos migrantes forçados e dos refugiados, em particular, eles sofrem as mesmas, ou mais até em várias situações, do que brasileiros pobres. A força de trabalho brasileira, metade é informal. Uhum. Barbárie. E isso, os refugiados estão bastante nessa situação. Moradias superlotadas, não é? Muitas vezes, uso de transportes superlotados. Os migrantes compartilham com a população pobre brasileira, na maior parte dos casos, um risco maior de adoecer, de se tornar um caso grave e de falecer. Entendi. Entendi. É uma situação muito triste e delicada, né? E eu ia perguntar aqui uma questão relacionada à maior incidência. De certa forma, você já falou, mas enfim, vou tocar nesse ponto que pode ser interessante. É o seguinte: há uma maior incidência, por exemplo, de uma doença XYZ nesses imigrantes forçados, né, que chegam aqui no Brasil, ou, por exemplo, vai depender de alguma variável do tipo, imigrantes da Venezuela têm uma maior prevalência de doença X, Y, Z, ou os imigrantes da Síria, outros tipos de doenças. Como é que fica essa questão? Eles já chegam aqui doentes ou adoecem aqui já no território brasileiro depois, enfim, passados algum tempo? Isso depende do país de origem, das circunstâncias da migração, do país de destino, né? Então, claro que há países muito pobres onde doenças infecciosas são mais frequentes e a pessoa pode ser portador já de uma doença infecciosa. Em geral, os motivos que levam uma pessoa a se refugiar ou a tentar status de refugiado está muitas vezes associada à violência. Então, você tem, obviamente, consequências físicas de violência e você tem situações de estresse pós-traumático, de quem vive situações de guerra, de conflitos étnicos, nacionais, né, religiosos. Então, isso depende do país de origem. Por outro lado, a própria trajetória de migração muitas vezes envolve riscos. A situação pode ser muito diferenciada. Você pode ter um engenheiro sírio que pega o avião e salta aqui no aeroporto do Galeão, e ele era saudável, pode continuar saudável. Se ele tiver como comprovar sua formação universitária, ele pode ficar numa situação boa, né? E isso, a questão de saúde vai ser a média de pessoas como ele. Mas a maioria não é assim. A maioria, faz uma trajetória de migração por etapas. Isso envolve riscos de todo tipo, né? Você tem violências acontecendo durante esse percurso. Mulheres são mais vítimas de violência sexual. Às vezes é um contraponto de pagamento por coiotes que organizam as travessias de fronteiras, não é? Então,
a situação pode ser muito diversificada, mas isso que eu mencionei faz parte do quadro. Entendi. Só ressaltar um aspecto que o senhor colocou, foi assim, que você falou assim, a migração se dá por etapas, né? Se eu entendi bem essa questão, é tipo, internamente no país de origem dele, ele sai migrando, certo? E aí, por exemplo, ele quer chegar no país X. Vamos colocar aqui o Brasil, ele quer chegar no Brasil. Só que aí, antes de chegar no Brasil, ele migra internamente, depois ele vai possivelmente para um outro país, até chegar no Brasil. É isso, né? Se trata dessa questão. Isso. Por exemplo, agora, os venezuelanos que estão tiveram, de certa forma, uma atenção especial do governo brasileiro por aquelas razões, né? Mas atenção merecida, deveria ter mais até, mas muitos vieram para a área de fronteira, Pacaraima, Roraima, não é? Boa Vista. E o Exército Brasileiro, junto com outras agências internacionais e nacionais, começaram um processo de reassentamento. Prefeituras do Brasil, de outras regiões, ofereciam determinada cota de recebimento e eles eram, então, reassentados em outros estados. Então, essas foram diferentes etapas, por exemplo, de um venezuelano que saiu vamos dizer, de Caracas ou de Maracaibo e veio para a fronteira e atravessou, e Pacaraima é a cidade de fronteira, depois conseguiu se deslocar para Boa Vista, e lá ficou num abrigo, e aí entrou numa fila que veio parar no Rio de Janeiro. Pode estar tendo um curso de português na UERJ, por exemplo. Agora, uma dificuldade de atividade no curso online, né? Mantendo uma parte desses estudantes, desses venezuelanos, e de outras nacionalidades, via aulas remotas. Entendi. Até enquanto você estava falando, eu estava lembrando justamente desse aspecto do curso. Eu falei, e agora na pandemia o curso deve estar paralisado, né? Mas não, está mantendo, mas com quantidade reduzida de alunos, né? Porque nem todo mundo tem acesso. Nós temos planos de estudar, temos alunos lá no IMS, 2 mestrandos e 2 doutorandos, você conhece, a Raquel e o João, eles analisaram dados já registrados na Caritas, desde 2010. E agora o plano para novos alunos era estudar venezuelanos, que passaram a ser a maioria dos cursos de português aqui no Rio. E aí estamos agora tentando planos B e C durante a pandemia. Possivelmente com questionários online, amostragens por bola de neve, em que um indique o outro, mas está em fase ainda de pré-testes e planejamento. Entendi. Está tendo um esforço de readaptação de todos nós, né? Inevitavelmente. Entendi. Muito interessante. Quer falar alguma coisa? Não. Tá. Então, beleza. Assim, para além dessas ações que já foram mencionadas, né, quais outras podem ser criadas ou essas, enfim, eventualmente aperfeiçoadas para melhorar as condições de vida, de saúde, de segurança desses que estão aí em deslocamentos forçados? Eu posso te contar algumas coisas práticas que estão sendo desenvolvidas por grupos ligados à nossa cátedra Sérgio Vieira de Mello da UERJ. Então, por exemplo, existem grupos na da Baixada Fluminense, que forma professores, FEBEF, Duque de Caxias, e na Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo, que também é da UERJ. Nessas 2 unidades, há projetos de aproximação com a rede escolar desses municípios, no sentido de pesquisar
qual é a relação das crianças e das famílias refugiadas com a rede escolar, com os professores, com os diretores das escolas, porque há, obviamente, questões de adaptação, questões interculturais, não é? Importantes a serem. Então, fazem oficinas de trabalho, tem um componente de extensão, de apoio, mas também fazem e estão, no âmbito da cátedra, apresentando resultados de oficinas de trabalho, onde isso passa a ter um valor acadêmico, sendo trabalhado convenientemente, né? Esse é um exemplo. Gente que está preocupada com a relação entre a rede escolar pública e as famílias e as crianças de refugiados. Existe gente no Instituto de Psicologia da UERJ que recebe, por demanda da Caritas, eles fazem atividades de apoio psicológico. É uma atividade também de extensão, assim como voluntários, alunos de serviço social da UERJ, que fazem estágios na Caritas e, com isso, aumentam o time e dá algum tipo de apoio a quem vai lá como solicitante de refúgio, não é? A Caritas dá uma ajuda emergencial por um período, a Caritas paga o transporte para virem ao curso de português na UERJ. Então, e estagiários de serviço social dinamizam essas atividades, porque a Caritas tem um corpo de funcionários restrito. Então, já te falei, na Baixada e São Gonçalo, rede escolar. Já te falei da estagiários de extensão, serviço social e psicologia. O grupo de letras e educação estão voltados para o curso de português, para a produção de um material didático que seja adequado, que seja atrativo, que possa superar as barreiras culturais. E eles, então, produzem academicamente também em torno da questão dos direitos linguísticos. Uma outra colega da Faculdade de Educação trabalha com filmes, então produz também uma cinematografia interessante relacionada ao problema. E há alguns de nós, no Instituto de Medicina Social, que acompanham a atividade de uma comissão estadual de migrantes e refugiados, onde há uma representação plurinstitucional de várias secretarias de Estado e alguns de nós da cátedra acompanham essa atividade. Além disso, a cátedra faz parte de uma rede que agora já tem quase 20 cátedras no Brasil. Há sempre um seminário nacional presencial. Esse ano foi por água abaixo, mas a gente participa há 3 anos. Os nossos alunos apresentam trabalhos, há debates lá com essa agência da ONU, a ACNUR, que é a agência, o Alto Comissariado para Refúgio. Então, essa atividade é muito diversificada. Tem também um colega no ambulatório do Hospital Pedro Ernesto, que serve informalmente como uma referência para a Caritas encaminhar alguém que está precisando de uma consulta médica, né, rápida. Então, tem um colega lá que ajuda e atende por solicitação da Caritas. Então, já falamos de letras, educação, medicina social, psicologia, formação de professores. Esses são os núcleos mais ativos. E as atividades variam entre um peso, às vezes, maior de assistência e extensão, e outros mais voltados para a produção acadêmica e para a pesquisa, que é o nosso caso no Instituto de Medicina Social.
Entendi, entendi. A gente também colabora, a gente faz uma coleta de dinheiro no Natal, do Natal dos refugiados, a Cátedra promove uma coleta de contribuições, a gente encaminha para a Caritas, eles têm carência de muitas coisas. A última vez, no ano passado, foi para material escolar para crianças. E o Estado que teria que daria estava já quebrado e não ia dar, ou ia dar pouco. Então, a coleta visou municiar as crianças refugiadas com material escolar, por exemplo. É um outro exemplo. Uhum. Entendi. Não, realmente, eu fiquei aqui impressionado só balançando a cabeça, porque realmente tem um número bem grande e diversificado de ações, né, que são feitas, e que assim, eu, por exemplo, desconhecia. Eu imagino que quem estiver assistindo aqui a nossa entrevista, se não for ligado a esse tema, possivelmente vai desconhecer também. Então, assim, dá até uma esperança, né, na gente, de certa forma, porque a gente, enfim, sabe que são extremamente desassistidos de forma geral, mas que tem gente tentando fazer, né? Tentando ajudar ali, tentando estar junto para prestar, enfim, a melhor assistência possível. Né? E aí, à medida que o senhor foi falando, professor, eu fiquei aqui me perguntando, quem financia a Caritas? É só a igreja? Uma pessoa, por exemplo, física normal, uma pessoa jurídica pode ir lá e fazer uma contribuição? Tem algum subsídio estatal? O senhor sabe falar alguma coisa a respeito dessa questão? Eu não tenho certeza, mas eu imagino que seja a Igreja Católica que mantenha. Não são condições fáceis, eles têm uma casa ali perto da UERJ, na rua São Francisco Xavier. São instalações reduzidas e eles aceitam doações, tanto que a gente faz no Natal, tem uma conta bancária, que a gente faz um depósito identificado, né? A gente recolhe e faz um depósito único e eles têm uma conta, então eles aceitam doações. O programa chama Pares/Caritas. E eles têm uma conta, eles aceitam doações, sim. Não sei qual o volume de doações a que chega isso, mas eu posso te dar mais detalhes outra hora. Não sei se há subsídios do governo. Acredito que não. Acredito que não. Agora, a Caritas é um braço da igreja, internacional da Igreja Católica. Então, tem, acho, suas próprias provisões de recursos, de base, assim. Sim, para manter ali pelo menos o mínimo, né, das funcionalidades. Né? Isso, isso. Entendi. E agora, num viés já também um pouco mais acadêmico, porque assim, o viés acadêmico está sempre aqui, né, permeando as nossas atividades. Sim. Mas, assim, qual dica, né, assim, de forma muito prática mesmo, que o senhor poderia dar para aqueles que gostariam de estudar o tema da imigração, assim, do deslocamento forçado, né, de forma geral? Por onde começar, o que procurar, quem procurar? A nossa cátedra. A nossa cátedra. Nós temos um Google Group que reúne 60 entre professores e alunos, e lá é com frequência postado materiais, relatórios, artigos. Então isso está lá e é só você me dizer que quer que eu te adiciono a esse Google Group. Por exemplo, você pode ver o que já com muita facilidade você pode ver o que já ao longo de 3 anos foi lá conversado, postado, etc. Além disso, o Acnur tem um site onde existem as abas de cada cátedra, ali com referências, né, e-mails dos coordenadores, etc. E existe dentro dessa aba das cátedras uma aba de produção acadêmica, teses, dissertações,
se não me engano, artigos também, não tenho certeza. Não abro aquela aba há algum tempo. Mas é uma fonte assim imediata, o Google Group da nossa cátedra, e via o site do Acnur tem outros sites das cátedras ali mencionadas e a produção acadêmica acumulada também lá referida. Então, essa é uma forma muito imediata e prática de saber o que se conversa, o que se conversa sobre essa situação. Entendi. Me dá um... Então, pessoal, retomando aqui, sou o Dorival Fagundes, esse aqui é o canal Para Além da Academia. Nós estamos aqui com o professor Eduardo, certo? Vamos dar continuidade aqui à nossa entrevista. Professor, o senhor, em 2018 e em 2019, se não me engano, ou foram os dois em 2019, publicou 2 textos lá, estão publicados escreveu 2 textos, certo? Que estão publicados no site do Museu da Manhã, falando sobre esse tema dos refugiados, dos deslocamentos forçados, do desenvolvimento da ONU para esse novo milênio, né? Aquela Agenda 2030. E aí, que os textos são muito interessantes, que nos dois, uma questão me veio à mente, assim, sabe, lendo esses 2 textos. Seria a seguinte, né? Você menciona esse ponto lá no escrito, né? Quais seriam os benefícios trazidos pelos migrantes e pelos deslocados forçados em países em desenvolvimento, ou para países em desenvolvimento? Essa é uma pergunta interessante. Tem fenômenos complexos envolvidos, mas numa abordagem mais simplificada. Bom, a configuração atual do mundo e dos países é fortemente marcada por migrantes. O que são os Estados Unidos, o que é o Brasil, se não um país não é, criado e construído por migrantes. E existem altas controvérsias, como é que os povos originários foram ou marginalizados ou mesmo até dizimados. E hoje existe uma compreensão da importância de se preservar o que sobrou dos povos originários nos Estados Unidos, no Brasil, na Austrália, em outros lugares. Isso, existe uma consciência aumentada sobre isso. Alguns países deram passos significativos nessa direção, como, por exemplo, a Nova Zelândia. A Nova Zelândia tem a seleção de rugby da Nova Zelândia começa com uma dança maori, que é o povo originário da Nova Zelândia. E neozelandeses que eu conheço se orgulham de falar maori, como a gente deveria talvez saber tupi-guarani ou outras línguas indígenas. Bom, um dos argumentos que visa a intolerância e o fechamento de fronteiras é o peso que imigrantes da contemporaneidade imprimiriam às economias locais. Os estudos mais recentes mostram que isso é inverdade, é uma inverdade, que, pelo contrário, migrantes, em geral, contribuem para a economia nacional, ocupando, muitas vezes, e aí é um lado ambíguo, mas muitas vezes ocupam postos de trabalho que, no país mais desenvolvido, os habitantes locais já não querem ocupar. Contribuem, na medida em que se oficializam, né, se naturalizam ou adquirem o status de refúgio, eles contribuem com impostos. Então, os estudos do Banco Mundial, do FMI, de agências internacionais, mostram que a migração favorece os países, favorece economicamente, além de outros aspectos,
culturais, por exemplo, de enriquecer a vida social e cultural dos países, com maior diversidade. Isso, infelizmente, a onda conservadora, xenofóbica, que ocupa boa parte do planeta, muitos países, inclusive o nosso, ele lança mão de falácias desmentiriam esses benefícios da migração ao país, né? Como eu disse, o governo brasileiro, em épocas históricas diversas, oscilou entre estimular e restringir migrações, né? Até um episódio na Segunda Guerra Mundial, Guimarães Rosa, nosso grande escritor, era cônsul em Hamburgo, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. E a esposa dele trabalhava no setor de vistos. Dona Araci, esposa do grande Guimarães Rosa. E o Brasil estabeleceu, naquela época, uma cota de judeus que poderiam entrar no Brasil. Era o governo Getúlio Vargas, Estado Novo, e não podia entrar muito judeu, tinha uma cota. Só podia entrar aquela cota. E os vistos e os passaportes tinham que vir com a letra J de judeu para alguns poderem entrar no Brasil. Pois a esposa de Guimarães Rosa evitou esse carimbo e facilitou a vinda de muitos judeus alemães que, pelo porto de Hamburgo, então, conseguiram chegar ao Brasil, bypassando, né, essa orientação do governo, à época ditatorial, de Getúlio Vargas, que tinha uma influência antes da entrada do Brasil da guerra. Getúlio ficou oscilante, tinha elementos pró-nazistas no governo, né? Inclusive o chefe de polícia, Filinto Miller. Depois foi um membro destacado da Arena, partido que sustentou o regime civil-militar inicial no Brasil. Então, houve oscilações. O Brasil, na nova lei de imigração, faz alguns avanços em relação ao Estatuto do Estrangeiro, que era todo baseado em considerações de segurança nacional. A nova lei de imigração introduz alguns direitos. Não é o ideal, mas avançou em relação ao anterior. Mas o novo governo brasileiro, com esses disparates da política externa, que são disparates similares ao da política interna, e, mais especificamente, é influenciada por visões paranoicas contra um suposto globalismo em que comunistas e banqueiros se unem para manter sua dominação no mundo, não é? E isso levou a que o Brasil se retirasse do Pacto Global de Migração. Esse pacto é isso que um dos artigos menciona. Por que o Brasil deve voltar? O Brasil tinha aderido, no governo não popular, mas nisso o governo assinou, no governo Michel Temer. Uma das primeiras coisas que o atual governo fez foi desassinar, se retirar desse pacto, sob a desculpa esfarrapada, mentirosa, de que isso criaria obrigações do Brasil a aceitar o fluxo de imigrantes. Na verdade, é um pacto não vinculante, não é um tratado vinculante que cria obrigações. É apenas um desejo de ordenar, em benefício dos países de origem, de destino, o fluxo de migração que, na crise de 2015, levou a afogamentos no Mediterrâneo, tráfico de pessoas. Então, esse pacto visava criar algumas normas protetoras para todos. Mas o governo brasileiro se retirou do pacto.
assim, seguindo o seu inspirador maior, o presidente Trump. E se tudo correr bem, não será reeleito. E, se possível, nós teremos também uma situação similar aqui de não reeleger e envergonha tanto o Brasil. Exatamente. Exatamente. Entendi. Excelente. Eu sugiro, pessoal, que vocês aqui que estão assistindo a entrevista, leiam lá esses dois textos do professor Eduardo, que eles são muito bons. Não são, não está utilizando a linguagem acadêmica, né, enfim, uma coisa mais formal, um texto para revista, né, para jornal, então ele é bem informativo, muito claro, tá? Bem tranquilo de ler. E aí ele aborda com maior nível de detalhes, né, obviamente, essa questão que ele acabou de mencionar. Tá bom? Então fica aí o convite. Professor, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu fiquei realmente assim, muito feliz quando você resolveu aceitar. Vai engrandecer muito, com certeza, o canal. Já me engrandeceu muito. Então, não tenho certeza que vai servir aí de inspiração para muitas outras pessoas. Tá bom? Então, vou te passar a palavra para você fazer as suas considerações finais e a gente encerra aqui a nossa entrevista. Tá bom? Ok, Dorival. Eu que te agradeço pela oportunidade. Quanto mais a gente puder disseminar algumas ideias para um público mais amplo da academia, além da academia, é o título do seu canal. É uma ideia feliz. Eu espero que mais gente tenha essa iniciativa. Os meios para fazer isso se tornaram mais acessíveis para todos, né? Principalmente para quem tem menos de 30 anos. Mas a gente, no tranco, consegue dominar algumas técnicas. Então, eu te agradeço, na verdade. E bola para frente, continue com o seu canal. Esse tema, a situação mundial não dá, no curto prazo, esperanças de que a questão da migração forçada arrefeça. Nós temos aí a questão dos refugiados climáticos, a tendência é que isso, infelizmente, aumente, não é? Então, é um tema transversal, ele envolve conhecimentos da área de saúde, a minha praia, mas envolve conhecimentos da área de planejamento e monitoramento de políticas sociais, inclusive da saúde, e envolve as ciências sociais para entender melhor componentes complexos da evolução das sociedades que está favorecendo as migrações forçadas. Então, é o que nós pretendemos fazer no nosso grupo. Você está convidado a participar disso. E continuamos em contato. Novamente, muito obrigado. Isso aí. Muito obrigado, professor, pelo convite. Aqui agora feito, já está prontamente aceito. Tá? A situação de o panorama é muito triste e, de certa forma, serve como um esforço de pesquisa, né? De continuar envolvido com esse tema, porque a questão está aí, né? Então a gente precisa resolver, precisa dar alguma resposta para a sociedade. Né? Então, enfim, acredito que a gente tem aí um infeliz longo trabalho pela frente nessa perspectiva, né? Mas espero que a gente possa fazer alguma coisa para ajudar, para melhorar, para tratar essa questão aí da melhor forma possível, né? Então, muito obrigado. O canal está aberto, tá? Sempre que quiser voltar, quiser falar algum tema, escrever um texto, um artigo, publicou algum livro, fala com a gente que a gente faz aqui uma entrevista para divulgar, tá bom? Ok. Show de bola. Obrigado, professor. Obrigado, tá, gente? Abraço. Abraço.